Quando pensamos na Grécia Antiga, logo nos vem à mente imagens de tempos majestosos, filósofos contemplando o universo e heróis realizando feitos lendários. Mas há um lado da história grega que é muito menos glorioso e muito mais sombrio do que nos contam nos livros de história. Hoje, vamos explorar o lado macabro da Grécia Antiga, um mundo de rituais sangrentos, maldições assustadoras e um medo constante do além. Prepare-se para uma jornada ao desconhecido, pois esta história não é para os fracos de coração. Na Grécia Antiga, a morte não significava o fim. Pelo contrário, para muitos, era apenas o começo de um pesadelo eterno. Os gregos acreditavam firmemente que os mortos poderiam retornar para assombrar os vivos se não fossem devidamente enterrados. Imagine o terror de uma aldeia ao descobrir que um ente querido, enterrado há semanas, voltava para atormentar os moradores. Para evitar que isso acontecesse, alguns corpos eram enterrados com grandes pedras sobre os peitos, para impedir que se levantassem. Outros eram encontrados com cravos de ferro atravessando os ossos, ou até mesmo amarrados com correntes. Mas talvez o detalhe mais perturbador tenha sido a prática de colocar pedras na boca dos mortos, uma tentativa de silenciá-los caso tentassem se comunicar do além-túmulo. Arqueólogos já encontraram diversas evidências desse medo mortal dos gregos. Em uma cova próxima a Atenas, um esqueleto foi encontrado com os braços e pernas cuidadosamente posicionados de maneira a restringir qualquer movimento. Será que esse indivíduo foi considerado um perigo mesmo após a morte? Mas os medos dos gregos não paravam por aí. Alguns relatos sugerem que certos mortos eram considerados perigosos mesmo antes de morrerem. Pessoas que tinham mortes violentas, como suicidas e assassinos, eram frequentemente temidas, pois acreditava-se que suas almas ficariam inquietas, vagando entre os vivos e buscando vingança. Apesar de a Grécia Antiga ser conhecida por suas leis e debates filosóficos, há registros que indicam que o sacrifício humano fazia parte de rituais religiosos obscuros. Poucas práticas são tão aterrorizantes quanto o ritual de Licaia, um festival dedicado a Zeus, onde, segundo lendas, um jovem era sacrificado e consumido pelos participantes. Mas o mais assustador nessa história não é apenas o sacrifício, e sim a crença de que aquele que comesse a carne humana poderia se transformar em um lobo. Esse pode ser um dos primeiros registros de lendas sobre lobisomens na história. Além disso, existem relatos de que crianças eram oferecidas aos deuses para garantir boas colheitas e sucesso em batalhas. Durante escavações no Monte Licaion, arqueólogos encontraram restos mortais de um jovem que pode ter sido vítima desses rituais macabros. Será que esses sacrifícios eram mais comuns do que imaginamos? Os sacrifícios não se limitavam apenas a humanos. Muitos animais eram brutalmente mortos em rituais, e seu sangue era oferecido aos deuses. Em alguns casos, os sacerdotes interpretavam as entranhas dos animais para prever o futuro. O destino de cidades inteiras podia ser decidido com base na forma do fígado de um touro sacrificado. Em tempos de crise extrema, comunidades inteiras recorriam a sacrifícios para tentar aplacar a fúria dos deuses. Guerras, pestes e desastres naturais frequentemente eram atribuídos à ira divina, e o derramamento de sangue era visto como a única solução para restaurar a ordem e a paz. Na Grécia Antiga, a vingança não terminava com a morte. Muitas pessoas recorriam a tabuinhas de maldição, pequenas placas de chumbo onde eram escritas pragas contra inimigos, traidores ou até rivais amorosos. Essas tabuinhas eram então depositadas em tumbas ou lançadas em rios para que os deuses do submundo pudessem agir. Em algumas dessas inscrições, encontramos pedidos de punições cruéis.
Algumas pessoas pediam que seus inimigos perdessem os sentidos, outros desejavam que nunca encontrassem paz no além. Mas o mais assustador é que muitas dessas tabuinhas invocavam diretamente deuses sombrios como Hades e Perséfone. Será que essas maldições realmente funcionavam? Um detalhe interessante é que algumas dessas tabuinhas foram encontradas em túmulos de crianças. Isso indica que até mesmo os mais jovens eram vítimas de maldições ou, talvez, eram usados como intermediários para enviar mensagens ao além. Os gregos temiam profundamente a fúria dos deuses. Pequenos erros, como deixar de prestar oferendas ou desrespeitar um santuário, podiam resultar em maldições terríveis. Muitas tragédias contadas na mitologia grega, como as desventuras de Édipo ou a destruição da casa de Atreu, foram causadas por maldições que se estendiam por gerações. O medo das maldições era tão grande que algumas famílias chegavam a abandonar suas casas ou se exilar em outras cidades na tentativa de escapar de um destino sombrio. No entanto, para os gregos, uma vez que a ira dos deuses era despertada, não havia para onde fugir. Sócrates, um dos maiores filósofos da história, teve um fim trágico e perturbador. Condenado à morte por corromper a juventude e desafiar os deuses, sua execução foi um dos momentos mais sombrios da Atenas antiga. Em vez de ser morto por meios convencionais, ele foi obrigado a beber um cálice de cicuta, um veneno letal. A cena de sua morte, descrita por Platão no Fédon, é de arrepiar. Sócrates bebeu o veneno calmamente, aceitando seu destino sem medo. Enquanto o veneno percorria seu corpo, ele começou a perder os sentidos, sentindo suas extremidades ficarem frias e seu corpo paralisando lentamente. Mas o mais assustador não foi o veneno em si, e sim o simbolismo por trás de sua execução. Sócrates era visto como um perigo para a sociedade, alguém que desafiava os valores tradicionais e a ordem estabelecida. Sua morte não foi apenas uma punição, mas um aviso para todos que ousassem questionar o poder e as crenças vigentes. Para muitos, a execução de Sócrates foi um sacrifício ritualístico. Ele foi tratado quase como um criminoso religioso, acusado de impiedade e de trazer desgraça para Atenas. Será que os líderes atenienses temiam que sua influência pudesse trazer a ira dos deuses? Mesmo após sua morte, Sócrates continuou a assombrar Atenas. Sua filosofia perdurou, e sua condenação tornou-se um dos maiores arrependimentos da cidade. O fantasma de sua execução pairou sobre os atenienses por séculos, um lembrete sombrio do preço que se paga por desafiar o destino. A Grécia Antiga foi um berço de conhecimento e civilização, mas também abrigou crenças e práticas sombrias que ainda nos deixam perplexos. Os rituais fúnebres aterrorizantes, os sacrifícios humanos e os medos enraizados na cultura grega mostram que, para os antigos, a linha entre o mundo dos vivos e o dos mortos era tênue e assustadora. O que aprendemos com essas histórias? Será que nossos próprios medos modernos têm raízes nesses mitos e crenças antigas? O medo do desconhecido, do sobrenatural e da morte nos acompanha desde os tempos mais remotos e continua a moldar nossas culturas e tradições. E você? O que achou mais assustador na Grécia Antiga? Deixe seu comentário abaixo e compartilhe esse vídeo com seus amigos que adoram mistérios históricos. Se gostou do vídeo, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para mais conteúdos sobre a história sombria do mundo antigo. Nos vemos no próximo vídeo.